Olá, bem-vindo ao canal Canhota 10. No vídeo anterior eu falei de memória afetiva, de alguns jogadores preferidos e discutindo até sobre o conceito de craque, para defender que Júnior Baiano era craque, ou pelo menos para mim e para o Fernando, o moleque que acompanhava futebol lá nos anos 90, era um baita de um zagueiro, um baita de um jogador de futebol. E aí adiantei que em outro vídeo falaria de times inesquecíveis e do meu time inesquecível, que duvido que alguém acertaria, porque não é uma seleção brasileira. Claro que a seleção do Tetra tá guardadinho num cantinho da memória. Claro que vários times que jogaram muita bola, como o Palmeiras de 93, 94, como o Santos com Robinho, Neymar e Ganso mais recentemente, em 2010. Tem muito time que muita gente concordaria comigo, mas eu prefiro falar de os mais inusitados, mas os que me encantaram de alguma forma. E o meu time, um dos times que mais me encantou, o time que mais me encantou, eu pelo menos classifico assim por um detalhe que eu já conto. É o Cruzeiro campeão da Supercopa Libertadores de 92. A Supercopa da Libertadores era um torneio secundário, como hoje é a Copa Sul-Americana, e era disputado pelos campeões da Libertadores. É um torneio, aliás, que estão querendo resgatar, mas hoje seria mais oportunismo, mais caça-níquel, para inchar mais o calendário do nosso futebol, né? Mas naquela época era o segundo torneio de mais importância e era disputado em outro semestre, não batia, não trombava com a Libertadores. Ainda existia a Copa Comebol, que foi conquistada pelo Atlético Mineiro e pelo Botafogo. Ainda tinha a Copa Master, que se eu não me engano era a Copa dos Campeões da Supercopa da Libertadores. Tinha a Copa Ouro, essa eu nem sei de quem, nem lembro mais quem que disputava. A Comebol também aprontava muito, mas tinha uma certa tradição a Supercopa da Libertadores, tem edições memoráveis. A final de 93 entre Flamengo e São Paulo, quem tiver curiosidade de procurar no YouTube, foi super emocionante. O São Paulo na crista da onda, o Flamengo com o Renato Gaúcho e Casagrande na dupla de ataque. Bom, enfim, voltando ao Cruzeiro, já expliquei qual é o campeonato que ele disputou e que eu acompanhava atentamente, passava na TV Bandeirantes, né? Luciano do Vale narrando, se não me engano, algum jogo o Silvio Luiz, e eu era encantado com aquele time, que tinha Paulo César Borges no gol, um goleiro que nem era de tanta estatura assim, mas muito ágil. Depois chegou a jogar até no rival Atlético Mineiro e jogou no Flamengo, naquele Flamengo do melhor ataque do mundo de 95, ele jogou também. Paulo Roberto na lateral direita, que rodou por vários times, experiente, cabeludo, batedor de falta, era o cobrador oficial de pênalti desse time do Cruzeiro. A dupla de zaga era Célio Lúcio e o Luizinho, ídolo atleticano, titular na Copa de 82, foi parar no Cruzeiro e fez parte dessa campanha e jogando com a mesma classe que o caracterizou na década anterior. E na lateral esquerda, para muitos o maior lateral esquerdo da história do Cruzeiro, para outros o Sorin, mas ele com certeza tá nesse nível aí de discussão se é o maior ou não, que é o Nonato, e que tinha uma característica, ele era destro, ele era baixinho, era destro, jogava pela esquerda, então era aquele jogador que sempre jogava cortando para dentro, para achar um passe de alguém fazendo uma infiltração pelo meio, mas também sabia chegar à linha de fundo e quando precisava sabia usar a canhota também. No meio de campo tinha o Douglas, um volante habilidoso, não era só um volante destruidor. Ao lado dele, então, um craque, eu mencionei no post anterior sobre craques, que era Marco Antônio Boiadeiro. Inclusive usava a camisa 10, ele, né, assim, por estilo de jogo seria um camisa 8, mas usava a camisa 10 naquela campanha do Cruzeiro. Ele era poderia ser o segundo homem ali, mas na verdade na frente do Douglas tinha uma movimentação muito grande de 3 meias, dele, do Luiz Fernando Flores e um pouco mais adiantado o Betinho, que é um meia que tinha jogado anos anteriores no Palmeiras, ainda no Palmeiras pré-Parmalat, nas vacas magras, ele foi um jogador importante no Palmeiras. E a dupla de ataque, dois cabeludos, fisicamente muito parecidos e com o mesmo sobrenome, Gaúcho.
Renato Gaúcho e Roberto Gaúcho. Então o time não tinha um centroavante, então era muita movimentação dos dois ali. Quando um caía na ponta, o outro fechava no meio. Foram muitos gols assim. O Renato Gaúcho ainda era um Renato Gaúcho ponteiro de velocidade, tem lances dele indo à linha de fundo. No semestre anterior, ele tinha jogado bem no Botafogo, mas o Botafogo perdeu a final para o Flamengo, teve alguma polêmica e ele saiu meio que pelas portas do fundo do Botafogo, foi parar no Cruzeiro e em 93 voltou a vestir a camisa do Flamengo, depois foi para o Fluminense, fez gol de barriga, etc. Mas jogou muita bola naquele Cruzeiro, nessa curta passagem pelo Cruzeiro, mas ele marcou o nome dele na história do clube, Renato Gaúcho. E o Roberto Gaúcho depois ainda foi importante naquele título da Copa do Brasil de 96, que o Cruzeiro desbancou aquele timaço do Palmeiras do Luxemburgo, no Parque Antártica. Então, repetindo, Paulo César Borges, Paulo Roberto, Célio Lúcio, Luizinho e Nonato, Douglas, Boiadeiro, Luiz Fernando Flores e Betinho, Renato Gaúcho e Roberto Gaúcho, o técnico Jair Pereira. Esse é um time que me encantou e aí o motivo porque eu acho que eu tenho que destacá-lo em primeiro lugar porque eu acompanhei toda a campanha, passou na Bandeirantes e o Cruzeiro não é o meu time do coração, mas eu queria assistir um jogo contra o River Plate, que era pelas quartas de final. O time já tinha goleado o Atlético Nacional por 8-0 no Mineirão, tudo bem que era o time reserva do Atlético Nacional, mas problema deles. E aí pegou o River Plate nas quartas de final e ganhou no Mineirão por 2-0. Eu queria ver o jogo da volta, fizeram alguma maracutaia, era uma época ainda que o futebol argentino era muito mais catimbeiro do que é hoje, que aprontavam coisas mesmo para desestabilizar adversário num nível nada aceitável hoje, nada ético. E esse jogo, não sei porquê, não me lembro porquê, não foi televisionado. E eu consegui, achar uma transmissão de rádio e fiquei ali roendo as unhas porque expulsaram 2 jogadores do Cruzeiro, inventaram 2 pênaltis, o River ganhou por 2-0 e foi para os pênaltis. E não é que o Cruzeiro ganhou nos pênaltis e ainda aguentou a porrada no fim do jogo, que o bicho pegou, o pau comeu e o time encurralado ali, mas enfim, conseguiu sair vivo de Buenos Aires, da famosa Batalha de Núñez, e rumou para a semifinal, ganhou do Olímpia do Paraguai fora, empatou no Mineirão, foi para a final e aí pegou o Racing da Argentina e aí acho que não tinha catimba que desse conta na volta, porque na ida no Mineirão o Cruzeiro sapecou 4-0, tem um golaço do Boiadeiro, o quarto gol que ele corta para a perna esquerda e ele é destro e manda no ângulo. Tem esse lance que eu comentei que o Renato Gaúcho ainda ia para a ponta, deu um cruzamento certeiro para o gol de cabeça do Roberto Gaúcho, que tinha estatura. E aí na volta o Cruzeiro perdeu por 1-0, mas estava com o resultado debaixo do braço e comemorou o bicampeonato da Libertadores, porque havia sido campeão em 1991, um time um pouco modificado em relação ao de 92, a dupla de ataque, por exemplo, era Mário Tilico e Charles, que depois ficou conhecido como Charles Baiano, mas é aquele Charles, campeão brasileiro pelo Bahia, que não foi convocado para a Copa América de 89, depois jogou no Flamengo, jogou no Grêmio, enfim, era um Cruzeiro um pouco diferente. Então, esse time está guardado com carinho na minha memória. Mas tem outros, eu fiz uma listinha rápida aqui, de times que eu parava para ver. E aí é que tá. Existe quem gosta do seu time de futebol e quem gosta de futebol. Que, claro, também tem um time, mas que gosta de futebol e que gosta de admirar o jogo. Enfim, eu sou desses. E pra você ter uma ideia, já falei em outros vídeos, meu time de infância é o Flamengo, não vejo problema em jornalista declarar, isso não atrapalha, é um trabalho isento. E aí, por exemplo, o meu time preferido de todos os tempos é esse Cruzeiro, né? E, por exemplo, eu parava para ver o Vasco de 89, campeão brasileiro, pela curiosidade de ver o Bebeto, ídolo rubro-negro, jogando no rival, e aí o time foi caminhando no Brasileirão e chegou e bateu o São Paulo na final no Morumbi. Claro que quando jogou contra o Flamengo e perdeu por 2-0 com 2 gols do Mujica, né? Ali eu admirei o
Vasco com ressalvas e torci pro Flamengo, ok? Mesma coisa, o time de 92 do Vasco era um timaço, era muito melhor que o time do Flamengo, mas por essas coisas de chegada, de regulamento, né? Na época não era pontos corridos, o Flamengo foi melhor na reta final, no quadrangular final, e chegou à decisão contra o Botafogo. Mas aquele time do Vasco de 92, que revelou o Edmundo, e que tinha o Bismarck jogando bem, que tinha o Bebeto no ataque, era um timaço que eu gostava muito de ver jogar. A Portuguesa, todo mundo que não era gremista torceu para a Portuguesa em 96, foi vice-campeã, com um meio de campo bacana, com os volantes Galo e Carlinhos. O Galo batia falta muito bem, tinha o Zé Roberto na lateral esquerda, tinha o Rodrigo Fabre em grande fase, tinha o Alex Alves, que já é falecido, aliás, que havia sido revelado pelo Vitória, que entrava no segundo tempo e resolvia partidas. Mas eu gostava mais ainda da Portuguesa de 98, que é aquele famoso jogo contra o Corinthians, que veio o árbitro argentino, acho que o Castrilli, né, e arrumou uns pênaltis lá a favor do Corinthians. Aquela Portuguesa foi campeã do primeiro turno, mas o Campeonato Paulista não tinha essa de campeão do primeiro turno e ia para a final, mas foi um primeiro turno brilhante, ficou com esse título moral, mas era um time redondinho da Portuguesa de 98, que acho que, se não me engano, o Evair, gente, eu tô aqui na memória aqui, eu acho que o Evair era o centroavante daquele time, um timaço, a Portuguesa de 98. O Santos famoso é o de 2002, pela pedalada do Robinho na final, revelou o Robinho e Diego, etc. Mas eu gostava mesmo de ver o Santos do ano seguinte, de 2003, porque a cereja do bolo chegou o Ricardo Oliveira e formou uma dupla de ataque com o Robinho, tendo na armação Diego e Elano, que ficou um timaço, jogou muita bola. E assim, foi incontestável o título do Boca, o Boca atropelou o Santos na final, não sei se os meninos sentiram, mas aquele time de 2003 do Santos merecia levar aquela Libertadores do tanto que nos encantou, né? Outro vice da Libertadores que eu gostava de ver jogar era o Fluminense de 2008, o Thiago Neves na sua melhor fase, treinado pelo Renato Gaúcho, que eles vão tentar reeditar agora, né, no Grêmio de 2020, e me encantou bastante. O Washington numa grande fase, coração valente, aquele gol. Só São Paulino não gostou de ver aquele grande momento no finalzinho da partida, aquele gol de cabeça do Washington, no cruzamento do Thiago Neves no escanteio, ou do Conca, minha memória pode estar me traindo agora. Nesses momentos, tipo, um flamenguista comemorando um gol do Fluminense, não é comemorando, não é que eu saí pulando e gritando gol, mas eu fiz uma cara de admiração e de caramba, como o futebol é maravilhoso, quando o Washington fez aquele gol praticamente no fim da partida. E eu mencionei, a maioria dos times aqui são times que não foram campeões, mas eu citei o Santos campeão da Copa do Brasil em 2010, o próprio Cruzeiro campeão da Supercopa 92 e o São Paulo tricampeão de 2006, 2007, 2008, tricampeão brasileiro comandado pelo Muricy. Eu também tinha uma atenção especial, gostava de ver os jogos, aí não é pela plástica do jogo, etc. Mas eu gostava muito de ver as soluções táticas que o Muricy dava de acordo com o adversário. Ele sempre falou que gostava mais de jogar com 3 zagueiros, mas ele sabia o momento de montar um time no 4-4-2, e aí tinha aquela coisa de avançar o Souza para meia, a mesma coisa com o Jorge Wagner do outro lado. Eles eram os alas quando jogava no 3-5-2, mas aí no 4-4-2 eles iam para as meias, aí numa dessa o Breno, que era zagueiro, virava lateral direito. Quer dizer, ele tinha umas soluções bacanas ali que era bom de acompanhar. E ele foi dominante, ninguém conseguia parar o São Paulo naquela época, o Muricy tinha sempre um coelho na cartola. É isso. E você? Quais são os seus times inesquecíveis, os seus esquadrões, e que não tem nada a ver necessariamente com grandes títulos, grandes momentos? É mais uma coisa que cala aí no seu coração boleiro.
Conta nos comentários, compartilha esse vídeo, inscreva-se neste canal e vamos crescer junto com o Canhota 10. Espero que tenham gostado desse vídeo. Já deu para perceber que eu sou um pouco nostálgico, né? Mas é bom lembrar de coisa boa. Eu tinha 12, 13, 14 anos naquela época, quem tem 12, 13, 14 agora, pode daqui uns 20 anos querer contar histórias como eu estou contando agora. Eu espero estar lá para assistir isso, tá bom? Valeu!